Pois é, e é uma coisa que a gente vê com muita frequência, inclusive no mercado bancário. O mercado bancário é um grande porto seguro da Bolsa Brasileira, mas termina que se você compara ele com o mercado, por exemplo, o setor de elétricas, você vê que o mercado bancário ele é um pouco mais volátil. Aí o que acontece? Algumas empresas eventualmente entram em crise, e são crises agudas e profundas e que geralmente não dá para antever. Isso aconteceu com o Bradesco. O Bradesco, historicamente, era uma instituição muito rentável, reconhecidamente rentável, uma das mais rentáveis do mundo, né? E a partir do fim de 22, entrou numa crise muito pesada. Então, ali, ele chegou a bater, no fim de 24, ali naquele sell-off do fim de 24, início de 25, R$ 12. Nós tínhamos uma recomendação de compra. Era uma coisa que as pessoas não conseguiam entender, porque naquele momento tinha um Banco do Brasil com resultados muito sólidos, um agronegócio com resultados muito sólidos, e algumas pessoas olhavam e diziam: não, vocês estão sendo teimosos com essa tese. O Bradesco acabou, né? O Bradesco houve pessoas que falaram: o Bradesco vai ser comprado pelo Santander, o Bradesco vai ser comprado pelo Nubank. E o que a gente vê geralmente é as pessoas perpetuando a conjuntura do momento. Né? Uma empresa de boa qualidade passar 2 anos em crise não é algo extraordinário. Pode ser algo extraordinário para aquele investidor com aquele viés de curto prazo. Mas no longo prazo, quando você se expõe a uma empresa em crise, você está geralmente fazendo um bom negócio, desde que essa empresa seja boa, o que no caso do Bradesco certamente é, né? E para você ver como as narrativas mudam muito forte. Naquele momento, o queridinho era o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma instituição sólida, inegavelmente, né? Naquele momento havia um agronegócio muito pujante, isso impacta muito positivamente o Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele é responsável por aproximadamente 50% da originação de crédito rural no país. Então, isso impacta muito bem o banco. Bastou uma crise no agro para o banco reduzir o ROI de 20 para 6. Hoje é o contrário. Hoje o Banco do Brasil é um lixo. Hoje o Banco do Brasil não presta. Mas é sempre isso, essa mentalidade de curto prazo. O investidor ele perpetua o momento presente. Se o momento presente for bom, ele perpetua o futuro maravilhoso. Se o momento presente for ruim, ele perpetua um futuro péssimo. Mas a gente sabe que a realidade ela não obedece a essa maneira linear que o ser humano projeta para frente, né? Porque a realidade ela é alinear, não é verdade? Você sabe uma outra coisa que eu ia falar? Você está falando aí do funding para o agronegócio. Foi uma coisa legal também com a criação aí dos Fiagros, né? Que é um produto bem novo. Ele primeiro foi criado ali debaixo da mesma regulamentação dos fundos imobiliários, ali em 2022, mas ele acabou tendo as suas diferenças com o tempo, né? Apartando para não é exatamente igual a regulamentação, mas ele foi criado ali com base nela. E o que foi muito importante foi justamente porque o agronegócio ele precisa de muito mais funding do que ele tem. E, de repente, o mercado de capitais está podendo prover isso agora, podendo tá investindo nesse setor que é tão pujante. E outra coisa interessante, sempre quando a gente vai ver exposições de grandes gestores, até de Fiagros e tudo, eles comentam. Quando chegaram ali no agro para negociar, nossa, não tem balanço, não tem uma estrutura organizada, então ainda estava um negócio muito incipiente. Então, até com a entrada do mercado de capitais, ajudou muito com que esses produtores também conseguissem se organizar, dessem um upgrade aí na maneira como são constituídas as empresas e pudessem ter acesso a esse capital, porque do jeito que era, então a gente vê que assim, um ajuda o outro. Por exemplo, uma coisa até que eu vou perguntar para você, Milton, porque eu sempre tenho essa dúvida. Ok, então o Banco do Brasil está tendo essa questão com o agro que está sendo impactado, ok. Mas também não tem muito do fato de ser estatal, porque assim, o Itaú, o Bradesco, você me corrige se eu não tiver errado, se eu tiver errada, eles também sofrem com inadimplência desses produtores, dessas empresas, mas o Banco do Brasil é essa tal do desconto de estatal que tem que ter, porque a gente não sabe bem, de repente, para fazer uma benesse, vou aceitar liberar um crédito com menos garantias do que eu deveria? Será que também não tem isso envolvido?
Olha, com certeza existe o risco político, né? O risco político ele impacta ações de empresas públicas, não é de hoje, é desde sempre, né? Porque a gente sabe que o próprio Banco do Brasil ele já foi muito utilizado por fins políticos, principalmente ali no governo Dilma, mas não apenas. Hoje a gente vê um nível de interferência relativamente mais baixo, mesmo com a atual gestão sendo um pouco mais intervencionista, né? A própria Petrobras também, com certeza absoluta, existe um risco político que é detrator em termos de cotação de ação. Mas no caso dessa crise do Banco do Brasil, essa crise ela não é uma crise relacionada ao risco político. O Banco do Brasil ele já enfrentou crises que foram relacionadas ao risco político. Ali, entre 12 e 13, o governo meio que obrigou o Banco do Brasil a oferecer linhas de crédito que não eram muito rentáveis, né? Então, isso impactou ali na rentabilidade do banco, ali nos anos seguintes. Mas a crise que se vê hoje no Banco do Brasil não é uma crise relacionada ao risco político, nem a intervenções políticas realizadas pelo governo. Parece uma crise realmente voltada ao momento do agronegócio, né? Hoje o agronegócio está numa crise forte, né? Existem recuperações judiciais generalizadas, né? O produtor ele captou crédito com juros mais baratos, o juro subiu muito, as commodities, há alguns anos, estavam bombando, né? As commodities agrícolas, eu falo, hoje em dia a gente vê as commodities muito mais pressionadas. Então, essa conjunção de fatores, inclusive climáticos, pressionou bastante o agronegócio. E mesmo que exista uma deterioração ali na carteira de pessoa física do Banco do Brasil, o que se vê é o resultado sendo puxado principalmente pelo agronegócio, quando a gente analisa ali a qualidade do crédito e o custo do risco. Fica muito claro que o agronegócio é o grande responsável, nesse momento, pela crise do Banco do Brasil. Mas a gente sabe que as narrativas, elas sempre mudam muito, porque há alguns anos, há uns 7 anos mais ou menos, se falava que o Banco do Brasil não era tão legal, porque ele era justamente exposto ao rural, ao agronegócio. Então, naquele momento, se falava que ele não era tão bom por isso. Aí, ali, entre 21, 22, 23, 24, o agro estava muito bem, o Banco do Brasil estava muito bem também. Aí, naquele momento, se falava que o Banco do Brasil era bom por estar exposto ao agronegócio. Aí, hoje, a narrativa já volta àquela narrativa que existia há uns 7 anos, mais ou menos. Então, é sempre isso, né? É sempre a narrativa do momento. Mas essa crise do Banco do Brasil, ela não é motivada por questões relacionadas à interferência estatal, interferência governamental. Essa atual gestão da CEO Tarciana Medeiros é uma gestão técnica e é uma gestão que conquistou uma certa confiança do mercado. Então, é necessário separar as coisas, né? É uma pena que empresas públicas sejam tão mal utilizadas no Brasil, historicamente, em várias gestões, né? Mas a crise de hoje do Banco do Brasil, ela não tem razões políticas. E é interessante, Milton, só para complementar, que inclusive essa atual gestão do Banco do Brasil vem fazendo um trabalho assim bem focado em melhorar a qualidade ali do crédito concedido. Então, eu acredito, o Milton pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu acredito que cerca de 70% das novas carteiras do Banco do Brasil, nas novas concessões, elas estão com alienação fiduciária já, então dando uma garantia ali muito boa para o Banco do Brasil, né, para a próxima safra e tudo mais, para não ser tão impactado como foi no passado, então já tem muitas garantias também. Mas é interessante esse ponto, né, que vocês comentaram, porque o mercado ele sempre tende a perpetuar esse cenário complexo, né? Mesmo entendendo que o agro ele é cíclico, o mercado ele sempre vai perpetuar. Então ele olha o ROI hoje, que é o retorno sobre o patrimônio líquido do Banco do Brasil, em torno de 7 a 10% aí para o ano de 2026, e já diz, olha, esse banco aqui ele não pode negociar a uma vez o preço sobre o valor patrimonial, que é o indicador que a gente utiliza muito. Ele tem que negociar abaixo do preço sobre o valor patrimonial, porque o ROI está muito abaixo do custo de capital, que hoje está em torno de 15%. Ou seja, é um banco que destrói valor, então ele tem que ser precificado muito abaixo do seu valor patrimonial. Então eles olham para isso e já precificam de uma maneira muito negativa o Banco do Brasil. Só que se você olha com um horizonte mais de longo prazo,
é o que o Milton e a Patrícia estavam comentando, né? É natural que o agro ele vá se recuperar aqui no Brasil, ninguém espera que essa deterioração que a gente está vendo vai permanecer pelos próximos anos, então é natural ter uma recuperação do agro, e isso também vai vir em conjunto com a recuperação do ROI, do Banco do Brasil, buscando mais ali os patamares históricos de 15%, 16%, quem sabe até 17%. E aí, voltando para esse patamar histórico, é natural a gente ver o Banco do Brasil negociando novamente acima do seu valor patrimonial. Então, é interessante essa distorção assim, do mercado e longo prazo, né? Eu acho que a sua explicação foi muito didática da razão principal por que é tão importante investir na crise, né? Você sintetizou em alguns minutos a importância de investir na baixa. Porque você pega ali, quem comprou o Bradesco em 2019 fez um péssimo negócio, né? O Bradesco ali, havia algumas narrativas que diziam que o Bradesco, inclusive, superaria o Itaú, o que é uma coisa assim que a realidade que se materializou foi outra completamente diferente. Foi foi o Itaú bombando ali, principalmente a partir da gestão do CEO Milton Maluhy. Se viu o Bradesco a partir do fim de 22 numa crise gravíssima, né? Então, e ao mesmo tempo o Banco do Brasil. O Banco do Brasil ali a R$ 28 era o queridinho, ali no fim de 24, início de 25. Então, acho que você explicou bem por que é importante investir na baixa, mesmo que seja psicologicamente muito desafiador. Porque realmente é desafiador para o investidor ali se expor, vamos supor, a BBDC a R$ 15 e ela cair para 12. Isso para ele gera um desafio psicológico, mas no longo prazo, mesmo que haja um curto prazo desafiador, ele se expõe ao ativo a um preço muito bom. E ao mesmo tempo, isso mesmo aconteceu com o Banco do Brasil. A R$ 28 todo mundo queria, naquela situação maravilhosa, com ROI altíssimo, com distribuições maravilhosas. Mas hoje, quem se expõe a um Banco do Brasil da vida, é muito exposto ao agronegócio, está fazendo um bom negócio olhando lá para frente. Então, acho que essa sua explicação ela é bem interessante sobre a importância de um investidor se expor em momentos de baixa, principalmente em mercados tão voláteis quanto o brasileiro. Exatamente. Aí o que fica, o que sobra, é saber quais são os bons ativos, quais estão mais interessantes, quais realmente estão muito deteriorados ou quais aqueles que podem se recuperar. E é bem esse o nosso trabalho, né? É isso que a gente faz lá nas nossas carteiras na VG, que inclusive tem batido os principais benchmarks ao longo de toda essa trajetória aí das nossas carteiras. E assim, o mais importante é estar atento, procurar conhecer o seu perfil, procurar estudar um pouco, pelo menos, de investimentos, porque pelo menos uma cultura básica a gente tem que ter, porque senão a gente fica refém das narrativas, né? E se você quiser conhecer o nosso trabalho na VG, também a gente tem várias estratégias de dividendos, fundos imobiliários, renda fixa, também bem legal o trabalho. Então, pessoal, acho que a gente vai ficando por aqui. Eu queria convidar vocês a se inscreverem. Se gostaram do nosso conteúdo, dá um like, aproveita para pôr escrever uma mensagem do que vocês gostariam de estar ouvindo aqui a gente debater. Porque a gente faz esse programinha aqui para vocês para justamente poder trazer à luz, né, os investimentos, que é tão gostoso, né, poder cuidar do teu capital de uma maneira que você possa ter prosperidade, ao mesmo tempo que não seja alguma coisa tão sofrida e parecendo tão fora do nosso controle, né? Então, continue aqui com a gente vai continuar fazendo esses bate-papos sempre aí ao longo daqui do nosso canal, e estejam aí e nós nos vemos na próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Valeu, pessoal.